Viva Voz de volta e já está com a gente na tela, inclusive o Bruno Carazo. Semana passada foi posto em dúvida se ele estaria aqui nessa quarta-feira de cinzas, mas ele está, pelo jeito, não foi abalado pelo carnaval. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite para vocês que estão acompanhando. Eu estou aqui. Espero que vocês tenham aproveitado aí o carnaval para se divertir, para descansar e alguns para trabalhar. Eu me diverti, mas já estou aqui de volta. Vixe, tudo bem, Bruno? Boa noite. Eu trabalhei e aproveitei, mas descansar não, porque eu estava com 7 adolescentes de 17 anos. Vera, no Rio de Janeiro. você tá com sanduíche. Vamos tentar resolver o sanduíche da Vera. E tem aquela coisa, né, do mineiro. Pergunta pro mineiro, né, Bruno? Você gosta de tal coisa? Gosto. E de queijo? Vixe, eu sou mineira. Gosto de queijo e de carnaval. Vixe. Vamos ver se melhorou, Vera. Estão me ouvindo melhor? Agora eu também estava me ouvindo como sanduíche. Agora sim. Então vamos lá. Bruno, teve notícia nessa volta aí do carnaval, porque saíram os vetos do presidente Lula, um veto parcial, aquele reajuste de salários da Câmara do Senado e do TCU. A gente estava falando agora há pouco sobre isso, queria te ouvir sobre a extensão do veto e qual foi o cálculo do presidente ao escolher exatamente aqueles itens que seriam vetados. Pois é, Vera, voltando aí com tudo, né? Já com essa novidade. Acho que o primeiro ponto é lembrar que essas são algumas das carreiras mais bem remuneradas da República Brasileira, né? Os técnicos, analistas, auditores, consultores do TCU, da Câmara e do Senado, têm rendimentos que, com as gratificações, os adicionais, giram aí na casa de mais de 30 mil reais, quase 40 mil reais, bem próximo do teto. E aí, como existe essa corrida entre essas carreiras poderosas para ver quem ganha mais, o teto passou a ser o limite a ser ultrapassado, né? Já que juízes, membros do Ministério Público, advogados públicos já têm há muito tempo superado o teto, essas carreiras também tentaram via o reajuste, e aí seria um reajuste aí para os próximos anos, até 2029, e com a criação dessa licença compensatória, que é que já está sendo chamada de escala 3-por-1 nessas carreiras poderosas do serviço público, né? Que é a pessoa ganhar um dia a mais de remuneração para cada 3 dias trabalhados, né? Quando elas acumulam função. Então, elas têm o salário, têm a função e ainda ganham esse penduricalho, e esse penduricalho ultrapassa o teto. Então, o que o Lula fez foi restringir o impacto dessas leis que foram aprovadas no Congresso. Então, ele limitou os reajustes para este ano, de 2026, vetou para os anos seguintes, porque a gente sabe, inclusive, que tem uma bomba fiscal aí para os próximos anos, então ele vetou esses reajustes para os próximos anos e vetou essa licença compensatória, que é esse grande penduricalho que fura o teto e que causou toda essa repercussão na sociedade, que levou boa parte da classe política a ficar constrangida com esse reajuste. Então, de tudo que foi aprovado agora pelo Lula, só o reajuste para esse ano de 2026, que já é um grande aumento na casa dos 9%, bem acima da inflação. Agora, Bruno, de que forma esse veto do presidente Lula se relaciona com a decisão do ministro Flávio Dino de suspender os penduricalhos? Ótimo ponto, viu, Débora? Porque o Dino levantou a bola para o Lula cortar, né? Muita gente acha que, inclusive, houve até um jogo combinado aí, porque a decisão do Dino facilitou o trabalho do Lula, diminuiu o ônus político do Lula de vetar esse reajuste. É bom lembrar que o Lula não citou a decisão do Dino nas razões do veto. Não tem nenhuma menção à decisão
decisão do ministro do Supremo. O que o Lula cita para negar esse penduricalho, né, da escala 3x1 foi que o Congresso precisa regulamentar o artigo que tem na Constituição, que é aquele que estabelece que indenizações podem superar o teto, que é uma brecha que tem na Constituição, que vem sendo largamente explorado aí por essas carreiras para criar esse tipo de benefícios, esses penduricalhos que têm furado o teto. E a decisão do Dino é no sentido de exigir que o Congresso regulamente e restrinja essa brecha que tem na Constituição, e o Lula seguiu por essa linha, mas sem citar nominalmente a decisão do Dino. Mas claramente uma coisa está ligada à outra. Dificilmente o Lula tomaria essa decisão agora se não fosse o respaldo da decisão que o Dino tomou 2 semanas atrás, que inclusive foi muito bem recebida pela opinião pública, né? A gente é bombardeado a todo tempo com notícias de servidores ganhando aí, lógico, esses servidores da elite do serviço público ganhando 80 mil, 90 mil, mais de 100 mil reais. Isso causa um desgaste muito grande na opinião pública e a decisão do Dino vai nessa direção. Então o Lula aproveitou o vácuo aí dessa decisão do Dino para também barrar esse tipo de penduricalho para os servidores do Legislativo. Agora, Bruno, a gente estava conversando aqui antes sobre a perspectiva desse veto ser derrubado ou não pelo Congresso. Pelas falas de alguns parlamentares, parece que ninguém vai querer reassumir para si esse BO de derrubar o veto e comprar aí algum atrito com a opinião pública, né? Pois é, Carol, acho que o que você falou agora no final é a chave, né? É a opinião pública continuar vigilante e se colocando contra essa tentativa de derrubada de veto, né? Porque a gente sabe que essas carreiras são carreiras muito poderosas, são carreiras muito influentes. Os deputados e os senadores dependem dessas carreiras para o seu dia a dia, né? No caso aí dos técnicos, dos analistas do Congresso, tanto da Câmara quanto do Senado, e os deputados e senadores temem as auditorias do TCU, principalmente aí relacionadas com as emendas parlamentares. Então, essas carreiras sabem que tem esse trunfo, que tem um lobby, elas têm um lobby poderoso, elas têm muito poder de articulação, vão pressionar. E, apesar dos discursos que a gente viu agora, você citou vários, né? Na hora do vamos ver, se a opinião pública não ficar vigilante, certamente isso pode ser derrubado aí, né? Como a gente sabe, né? Na calada da noite, naquela votação, né? Na alta madrugada e tal, e quando a gente vê, o veto foi derrubado e esses penduricalhos estão aí aprovados e esse pessoal vai ganhar aí muito mais do que a Constituição prevê. É isso, a gente tem que ficar atento e é bom ter um comentarista que está sempre atento também como o Bruno. Obrigada por hoje, Bruno. Tchau, tchau, pessoal. Bom retorno do Carnaval aí para vocês. Para você Até semana também. que vem. Valeu, Bruno. Obrigada.